Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou a Cleonice, né? Criadora desse canal. Vocês não reparem, tá, pessoal, que aqui em Curitiba tá muito frio, tá? Tá um frio de lascar aqui, tá? E eu estou debaixo das cobertas, tá? Fazendo crochê, tá bom? Então, eu tô fazendo esse jogo aqui, ó, da Janine Freitas, tá? Ó, ele é vermelho, cru e castanho, bege, sei lá, né? Nesses tons de cores aqui. Agora eu vou iniciar aqui, fazer a última carreira, que é o picô, né? E vim conversar com vocês aí sobre, né? Era para me mudar, né, de casa, tal, mas não deu certo, tá? Como lá, né? É um sobrado, grande, né? E tem 4 imóveis alugados, né? E é que o pai deixou pra gente, né? Então, infelizmente, eu dependo dos meus irmãos também, né? Pra eles concordarem, né? De eu ir morar lá. E não deu certo, tá? Mas não tem problema, porque lá tá alugado, né? Então tá tudo alugado. Foi renovado o contrato, né, com o inquilino que tá morando lá. Deixa eu arrumar aqui. Então foi renovado o contrato lá do aluguel, né? A gente alterou o valor também, né? Agora tá atualizado o valor mais ou menos do que vale lá o imóvel, né? E a gente deixou ele por mais um ano, tá? Talvez depois de um ano eu me mude e tal, mas por enquanto eu vou ficar por aqui mesmo, né? E daí, meu marido vai pegar férias em setembro, né? Ele vai pegar férias agora dia 2 de setembro, né? E o que que a gente vai fazer? Então, daí a gente vai pintar, né? Aqui o apartamento. Aí eu vou pôr aqui nessas paredes brancas, não onde tem o papel parede, é onde tem aqui as paredes brancas, nós vamos pintar de cinza crono, né? E o teto, nós vamos dar mais um. Talvez a gente dê mais um retoque de branco, ou talvez nem pinte, né? Porque o teto tá bom ainda, sabe, pessoal? O teto ainda dá para aguentar mais um ano, né? Para depois a gente retocar. Talvez a gente pinte as paredes esse ano, né? E daí retoque o teto pro ano que vem, nas próximas férias dele. Acredito que a gente vai fazer isso aí mesmo, né? Daí lá na cozinha, eu vou comprar um armário, né? Tipo assim, vai ser uma pia nova. Eu vou pôr outra pedra nova. Vai ser menor. Dela vai ser 1,20 m, né? Aí aonde tá o fogão vai ser a geladeira, que eu vou comprar uma geladeira nova que eu quero, né? Daí pro ano que vem. Aí eu vou colocar a geladeira ali. Aí vai ficar geladeira, a pia, o fogão, aí uma bancada de mármore que vai encaixar a máquina ali dentro, né? E um tanque, né? Porque eu preciso de um tanque para esfregar pano, essas coisas aqui, né? E na sala vai ter um armário, né? Um armário que eles falam kit aqui em Curitiba, né? Seria assim um armário com armários em cima, né? E embaixo vai ter os lugares onde eu vou pôr o micro-ondas, né? Air fryer, né? Air fryer, né? Air fryer. Vou colocar os pratos, tudo ali próximo da mesa, né? E talvez eu compre uma mesa nova, né? Vou pegar uma mesa nova, bem bonita, daquelas de vidro branco, né? É, eu comprei o sofá que eu tenho aqui, recentemente eu comprei ele é vermelho, sabe? Só que assim, pessoal, ele não é tão confortável, né? Ele não é tão confortável como eu queria que fosse, né? Eu pensei que ia ser bem confortável, mas não é. E eu quero um sofá confortável e de cor clara, né? Tipo assim, um cinzinha, né? Que não apareça muito pelo, porque aquele ali aparece pelo para mais de metro, né? E talvez as cadeiras vai ser bege, né? Então talvez eu compre meio parecido com a cor da cadeira, né? Ou a cadeira, né? Do mesmo tom do sofá tal. E daí eu vou vender, né? A mesa, o sofá, né?
A rack, eu vou comprar uma rack bonita para pôr lá na sala, né? E o guarda-roupa ali daquele quarto ali, eu vou desmontar ou eu vou doar para alguém, né? Porque aquele eu acho que é mais para doar mesmo, né? E daí ali naquele quarto onde eu tô guardando os barbantes, eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês, né? Eu vou pegar aquele armário, né? E vou fechar as laterais dela com ou forro de madeira mesmo, ou com PVC, né? A gente vai ver direitinho ali, que se o meu marido acertar, fechar ali, pelo menos as laterais e o fundo, que daí qualquer coisa eu coloco uma cortininha ali, que também vai ficar legal, né? Faço uma cortina de crochê. Mas eu não tô afim de fazer cortina de crochê. E daí, né, eu vou arrumar, né, esse apartamento aqui, organizar um pouco melhor. Aí ali onde eu tô atendendo, tem dois balcão ali na sala, né? Tem dois balcão ali na sala, que ele é balcão onde eu guardo as coisas de comida, né? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pôr ali ali no meu salão para guardar as toalhas, né? Então daí vai ficar para guardar as toalhas e um vai vir aqui pro quarto para mim guardar sapato. Então um vai pro salão e um vai vir para cá, né? Para mim guardar os sapatos. E daí, né, eu vou continuar aqui mesmo, pessoal, porque infelizmente eu dependo deles lá, né? Porque somos em 3 herdeiros, né? Então não tem como, né? Só que eu recebo aluguel de lá, né? Então os aluguéis vão ser todos atualizados, tá? O meu irmão me deu uma ideia de janeiro, né? Vai vencer um contrato de uma moça lá que no meio ali é tipo um sobradinho, né? Então tem um quarto em cima, uma sala e uma cozinha embaixo, sabe? E um banheiro. Ele me sugeriu de eu ir lá atender lá, tá, pessoal? Só que assim, eu vou pensar muito bem sobre isso, né? Eu vou pensar muito bem sobre isso. Se eu ver que há necessidade, né? Daí eu vou lá. Lá é menor, né? Aí eu levo o meu salão para lá, né? Mas isso é em janeiro, né? Que daí vence o contrato, fevereiro damos prazo para a mulher sair, para a guria sair, né? Ou tem a parte de baixo, né? Tem uma parte de baixo que ali é bem grande, tá? Que ali eu posso fazer um salão e uma loja, né? Que talvez, se a mulher sair antes ali, né? Eu acredito que ali embaixo seria melhor, né? Para mim, pelo menos, né? Na minha opinião, ali na frente seria melhor, né? Porque daí é o seguinte, pessoal. Aí eu posso, né? Até morar lá, tá? Até morar lá eu posso, porque assim, lá é grande também, né? É um pouco maior do que esse apartamento aqui, né? Então também dá para mim morar lá e alugar aqui, né? Se a mulher de lá da parte de baixo sair antes da outra lá dos fundos, tal, né? Que para mim também a parte de baixo seria melhor, até por causa que eu vou ficar na frente da rua, né? Eu acredito, pessoal, que as coisas é para ser da forma que é para ser, né? Eu tava muito ansiosa, sim, de me mudar para lá, né? Não vou negar que eu fiquei chateada, né? Fiquei chateada, mas, pessoal, se eu for pensar melhor, né, nessa situação toda aí, né? Talvez foi Deus que até deu uma, né? Porque assim, lá é nosso. De uma forma ou de outra, o contrato foi renovado para 1 ano, tá? O contrato foi renovado para 1 ano. Então, daqui 1 ano ele pode se mudar de lá também, né? E daqui 1 ano as coisas já vão estar um pouco diferente, né? Já vai estar melhor, sabe? Porque nós estamos pagando inventário da casa do meu pai, né? Que a gente gastou muito com inventário esse ano, tá? E aqui, depois que eu reformei e tal, né? Ficou um pouco bagunçado porque o pedreiro quebrou meu armário da cozinha, né? Então, talvez seja isso um pouco, né? Porque eu tô vendo essa bagunça toda aqui e eu fico nervosa. Então,
O que que nós vamos fazer, tá? A ideia nossa agora, qual que vai ser, tá? A ideia minha ficou assim. Eu vou continuar morando aqui, né? Por esse período aí. Se daqui um ano, tá? Se daqui um ano, aquela mulher que mora embaixo do sobrado, ela sair, eu vou morar na parte de baixo e alugar o meu apartamento, tá? Ou eu vou pôr o meu salão para atender ali onde meu irmão me deu a ideia, tá? Daí ali é uma sala boa, é uma cozinha boa, tudo de bom também para atender, tá? Só que eu vou ver, tá? Porque, na verdade, ali eu não queria, tá? Assim, se eu for para mim hoje, alguém perguntar para mim, você quer ir atender lá? Eu queria ir pelo fato que eu vou desocupar aquele quarto e não vai entrar gente dentro de casa, tá? Essa ainda é a alternativa que hoje, vamos supor, né? Se meu irmão falar assim, ó, vai desocupar a casa ali do meio ali e você quer ir atender lá? Talvez eu iria, né? Talvez eu iria, não pela minha vontade, mas sim pela comodidade, porque daí não ia entrar ninguém nesse apartamento, tá? Então daí eu só ia ter aí aquele quarto ali que tá onde eu ia atender, eu ia levar minha cama para lá, né? E deixar esse quarto aqui só com o guarda-roupa, né? E daí eu ia colocar aqui nessa parede aqui tipo uma penteadeira, alguma coisa assim, né? Para mim guardar minhas coisinhas aqui. Ou colocar uma cômoda também, né? Para guardar as coisas, porque né, menos coisa bagunçada para mim seria melhor, né? Então, talvez, né? Talvez eu vá atender lá mesmo, né? Assim, pela comodidade e até pelo fato das clientes não ficar entrando dentro da minha casa. E aqui eu vou conseguir manter mais limpo, mais organizado, né? Então, eu ia ficar somente os barbantes e tal, né? E lá eu ia também poder continuar fazendo crochê lá, que daí eu ia levar, né? Punhava um sofá lá tal, e ficaria lá atendendo as clientes de boa, entendeu? Então, e como meu irmão tem uma casa lá no. Meu irmão mais velho tem uma casa nos fundos lá da casa dele. Eu pensei, né, em até deixar o sofá lá, né? O sofá. Essa mesa de vidro aqui também eu posso deixar lá, porque daí, tipo assim, para mim. Fazer um café, alguma coisa para, né, para sentar ali na mesa tal, né? Que daí eu também tava pensando também, pessoal, se eu for morar lá, né? Se eu for atender lá eu vou pegar uma cabeleireira para me auxiliar, né? Que daí eu posso também alugar o espaço para ela, ficaria uma cabeleireira, eu de manicure, pedicure e depiladora. E na parte de cima eu deixava para depilação, né? Para a área da a podologia, eu posso atender ali de boa também, né? Ali ou lá em cima, né? Então eu acredito que vai ser isso aí mesmo, né? E lá, daí eu posso também pôr crochê para vender e tal, né? Então talvez eu vá para lá mesmo, sabe? Eu acredito que eu vá para lá mesmo em janeiro. Ele falou que é para mim ver, né? Para me pensar, mas capaz de eu ir mesmo, né? Até para mim não ficar mais entrando cliente aqui. E daí assim, pelo menos lá só vai ser mesmo a sala de atendimento. E a lojinha de crochê, né? Então talvez eu vá fazer isso aí mesmo. Até acho que para evitar dor de cabeça, porque assim, lá eu vou ter horário de abrir e horário de fechar, né? Eu saio daqui de casa 8h30, abro 9 horas e fico lá. O dia que tiver cliente na parte da manhã agendado, eu vou. Se não tiver, eu fico em casa, só vou no horário que tiver cliente para me atender. Que é rapidinho, é pertinho, né? Então também tem essa daí também, né? Posso ir só na hora que tiver cliente agendado, né? Então, e aí nos finais de semana, que geralmente a gente atende um pouco mais, aí eu fico o dia todo lá. Aí eu levo micro-ondas lá, alguma coisa, compro um micro-ondas usado mesmo. E tem a minha amiga ali que tem marmitex ali, sabe? Tem um restaurantinho, posso ir almoçar lá no restaurante dela, né? Então também, isso eu acho que é o de menos, né? Aí essa geladeira minha que eu vou comprar uma nova, eu levo lá e deixo lá para mim pôr água gelada, para mim pôr alguma coisa para mim comer, né? Tipo assim, né? Tomar um café. Aí eu compro mais uma garrafa elétrica, né? Daquelas garrafas térmica elétrica e deixo lá,
tá bom? Então, eu acredito que vai ser isso aí mesmo, tá? Então, eu vou ficar aqui atendendo até janeiro, né? Que daí janeiro eu vou lá e peço a casa pra guria e tiramos ela de lá e pronto, né? Porque aquela lá tá dando dor de cabeça lá pra gente mesmo, né? Então, eu acredito que vai ser isso mesmo, né? E daí, pessoal, eu vou ficar por aqui no meu apartamento mesmo, vou arrumar ele aqui bem arrumadinho, né? E acredito que daí depois que eu for atender lá, eu vou ter menos dor de cabeça, porque daí lá eu só vou realmente para atender as clientes, né? Então, e daí eu vou pôr uma faixa lá na frente e tal, né? Então, acredito. Daí, depois que ele se mudar lá de cima, né? Eu vou ver como é que tá a situação aqui de estresse, né? Porque pessoal, eu vou falar bem a verdade. Infelizmente, tá? Infelizmente, em toda família é isso daí, tá? Toda família é isso aí. Enquanto você tem o seu pai vivo e a sua mãe viva, você tem aquela estrutura, né? Porque o pai e a mãe, ele estrutura a família, eles conseguem manter a união entre os filhos, né? Que seria nós irmãos, né? Mas quando o pai falece e a mãe falece, aí a coisa complica. Porque assim, ó, quando tem bens envolvidos no meio da família, é, geralmente existe divisão, tá? Aí um concorda, outro não concorda, um quer assim, outro quer desse jeito, um manipula, né? O mais velho manipula tudo, né? No meu caso aqui, o meu irmão mais velho tá manipulando tudo. É tudo ele que quer fazer, tudo é ele que sabe, tudo é ele que. Então, o que que eu decidi? Essa semana a gente foi no advogado, né, na advogada, resolver a situação de uma casa do meu pai, que meu pai morava com uma mulher lá, tá, né? E aí o que que ficou, né? Ficou da gente deixar ali a mulher morando ali por enquanto, né? Daí tem o filho dela que tá morando nos fundos, ele vai pagar o aluguel pra gente, que é a nossa parte, né? Deixa eles lá, né? Foi o que foi decidido, né? Lá vai pagar advogada para resolver essa situação. Mas tudo bem, né? Daí quando a gente estava voltando, daí já começaram a me estressar, porque assim, pessoal, eles queriam que eu pagasse aluguel de lá. É desse jeito, tá? Família é desse jeito, tá? Eles queriam que eu pagasse aluguel de lá, tá? Aí sabe, toda vez que a gente vai em advogado resolver situação aqui da parte do meu pai, eu saio da advogada lá com a cabeça desse tamanho, tá? E queria ser um avestruz para enfiar a cabeça dentro da terra, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, sabe? Eu sou de acordo com a lei, tá? Eu vou pelo que a lei diz. Se a lei diz que é assim, é assim. É assim que tem que ser? É assim que tem que ser, né? Agora, um fala uma coisa, outro fala outra, e aquilo, sabe, me deixa com a cabeça desse tamanho, assim, sabe, de dor de cabeça, porque é desse jeito, né? Geralmente, pessoal, é como toda advogada falou, toda família é assim na hora de resolver bens do pai e da mãe, sempre, não é? E o que que eu resolvi? Eu resolvi ficar quieta, tá? Quieta, não vou mais dar minha opinião para nada, tá? Eles que façam do jeito que eles quiserem, tá? Porque se der algum BO lá na frente, eu tenho de quem jogar na cara e falar, por que vocês fizeram isso aí? Né? Porque já que a minha opinião não vale para nada, então eu vou deixar. Eu vou deixar, tá? Eu vou deixar porque a minha paciência saturou, tá? Eu queria morar lá, já, né? Tá? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Talvez eu, né, vá para lá atender lá naquele lugar que ele falou lá para mim. Talvez eu vá para lá mesmo, tá? E daí deixo aqui meu apartamento sem, né, sem cliente entrar aqui dentro, até pelo, né, pra gente evitar, assim, energias, né? Então, tá, fica lá como comércio, né? Lá vai ficar como comércio e aqui fica como eu morando aqui. Talvez não, acho que talvez vai ser isso aí mesmo, né? A ideia, né? E se a mulher de baixo se mudar, talvez eu também faça a mesma coisa, né?
que lá também não é tão grande assim, né? Não é tão grande. É grande, mas não é, né? E talvez, né, para mim morar lá não vai ter muita mudança. Então eu prefiro ficar por aqui mesmo, né? Então daí fica como comércio lá. E também, né? Tem os gatos também. Aí a gente vai ter que mexer com muita coisa lá também, né? Então, eu não sei. Vamos ver, tá? Vamos ver que talvez eu atenda ali no meio mesmo, né? E dia 11 de setembro nós vamos viajar. Nós vamos pra praia. Daí eu peguei, já reservei uma pousada com piscina. Ai, que delícia. Vocês vão ver. Vocês aguardem aí que nós vamos gravar tudo lá, tá? E sobre os crochê, tá? Agora vamos lá sobre os crochê. Então, sobre os crochê, o que ficou decidido, né? A Érica, né? Ela tá com bastante mercadoria minha lá, né? Ela tá em torno de R$ 2.000 de mercadoria, né? Daí ela falou que quer dar um tempinho, né? Porque ela tá me devendo muito, né? Claro, né? E ela vai pagar, né? E depois ela vai pegar mais. O que eu vou fazer, tá? Com esses crochê que eu tô fazendo. Até acho que amanhã eu vou gravar um videozinho aí mostrando para vocês já as peças que eu já tenho pronto aqui, né? Então, talvez eu vou fazer o seguinte: eu vou, nas férias do meu marido, a gente vai dar mais saída aí por aí, vamos tentar vender, tá? Tem bastante prédios aqui, né? Então, daí a gente vai dar uma saidinha. E quando eu for lá pra praia, também vou levar para tentar vender lá, né? Porque se a praia estiver movimentada, né? Vou tentar vender, né? Vamos fazer aí um bem bolado lá no litoral também, sabe? Só um pouquinho aí. Então, daí como eu tava falando para vocês, né, em relação aos crochê, eu vou levar para praia também, tentar vender lá, vou tentar vender aqui, sabe? Vou tentar vender aqui nos bairros. Aí, como ele vai ficar um mês de férias, daí uns dias a gente dá uma passeada, assim, sabe? Para o carro, abre o capô e vamos tentar vender crochê, né? Daí ele também vai me ajudar nas férias, né? A gente vai pintar, vai, né? Acho que talvez até lá também os armários já estejam quase tudo organizado para vir para cá, né? É isso aí, pessoal. Eu acredito aí que é mais ou menos isso daí mesmo, porque não adianta, pessoal, é que assim, também às vezes a gente vai, às vezes a ansiedade da gente quer que a gente faça algo que vai estar, imagina se eu tivesse lá e daí eu tivesse que gastar um monte de coisa lá, sabe? Para pintar aquilo lá eu ia gastar uma fortuna, porque lá é muito grande, lá eu ia ter que comprar acho que umas 2 latas de tinta de 18 litros para pintar tudo lá. Então, eu ia reformar também, eu ia fazer uma reforminha lá, eu lá ia gastar, né? Então eu acredito que talvez eu fique por aqui mesmo, né? Vamos indo. Ah, e sobre os barbantes, né? E sobre os barbantes, aí o que eu vou fazer? Os barbantes eu vou comprar mais, tá? Só que primeiro eu vou dar uma diminuída naqueles barbantes ali, ó, tá? Porque assim, ó, daí depois que eu, né, que eu organizar todos os armários, tudo certinho, eu vou fazer, né, outros modelos de tapete, né? Daí eu quero fazer uns modelos diferentes, né? Sair um pouquinho desses de square, né? Tipo que nem esse da Janine Freitas aqui, eu gosto de fazer, né? Ah, vou fazer uns jogos de cozinha para pôr na minha cozinha, daí eu vou fazer uns 2 jogos de cozinha para mim. Eu já vi um de melancia que eu gosto. E talvez esse de Janine de Freitas aqui eu vou fazer com preto, branco e cinza, porque a minha cozinha ali tem azulejos branco e cinza e preto, né? Então, talvez eu faça daí um do Janine Freitas cinza para mim. E ali no banheiro, como a minha tampa do vaso é quadrada, então eu não vou fazer caixa de acoplada, sabe? Da caixa acoplada. Eu só vou fazer a tampa do vaso e um tapetinho, né? E daí daqueles, né? Aqueles que eu falei para vocês lá, aqueles que eu uso o restinho de barbante, né? Aquele da Valdevina lá. Eu vou fazer para mim pôr lá debaixo do pé das clientes, né? E ali na frente do tanque, né? Porque ali vai molhar bastante, né? Então eu faço
fazer uns 10 tapetinhos para mim, né? Para mim ter ali, para mim colocar debaixo do pé da cliente, né? Ali na entrada do meu apartamento eu tenho um capachinho, né? Daí ali, ou põe um tapete daquele em cima do capacho, né? Porque, sei lá, vamos ver, né? Daí eu vou fazer esses tapetinhos coloridinho aí para usar debaixo do pé da cliente, tanto aqui, tanto lá, né? Daí lá também eu vou ter que fazer lá também, né? Então, é isso aí mesmo, né? Eu acredito que vai ser isso aí, porque a gente estressa demais e não vale a pena, né, pessoal? Não vale a pena se estressar. Se fosse só meu, né? Se fosse só eu, era mais fácil, que nem aqui no meu apartamento. É só meu, né? Aqui eu mando. Aqui, se eu quiser vender, se eu quiser alugar, se eu quiser fazer qualquer coisa, é meu, né? Então eu não dependo de ninguém. Agora lá a gente depende, né? Então, fazer o quê? E outra coisa, tem os netos também, né? Tem meus 2 sobrinhos. Então, tem meus 2 irmãos e 2 sobrinhos. Então, deixa quieto, né? Não, eu tentei agora, tipo assim, essa semana já, né? Já tinha essa semana com essa decepção deles ali, que eles falaram que ia deixar. Bem que eles aumentaram o aluguel, né? Então agora o aluguel vai ser tudo aumentado, então quer dizer que a gente vai tirar um lucro maior lá, né? Então, e também isso aí ajuda também, né? E eu vou continuar atendendo as minhas clientes aqui, né? E daí em janeiro, fevereiro eu vou para lá, atendo lá e fico só o apartamento para morar, né? Eu acredito que vai ser isso, né? Eu acho que eu tô nessa. E se eu ver que aqui tá bom, né? Porque, apesar, pessoal, que eu vou falar uma coisa para vocês em relação aos clientes, né? Ó, meu gatinho aqui. Em relação aos clientes, é, é complicado, né? Tem cliente boa, tem cliente que, sabe? Tem cliente que vem só para reparar, né? E lá eu vou ter mais movimento também, né? Então lá eu vou ter mais movimento. Lá eu vou poder pôr uma faixa na frente, né? E tem estacionamento para os clientes e tudo lá também, né? Então eu vou ver direitinho, né? Vou analisar, né? Mas eu acredito que vai ser isso mesmo, né? E eu tô querendo ir para São Paulo também, pessoal, comprar maquiagem, né? Para ter para vender e tal. Vamos ver aí direitinho, né? Apesar que, ó, daí que nem se a moça lá janeiro eu pedi a casa para ela, então, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? 6 meses, né? 6 meses, 6 a 7 meses, né? Então, aí eu me organizo aqui, continuo atendendo minhas clientes aqui e já vou alertando elas que eu vou para lá, né? Daí explico direitinho como que vai ser, né? E vamos indo, né, pessoal? Até lá também eu me aperfeiçoo no alongamento de unha, né? E até lá eu já vou estar com basicamente 1 ano e pouco já de faculdade, né? Então vamos deixar, né, certinho aí tudo. Mas eu acredito que daí também lá até para me atender podologia lá vai ser melhor também, sabe? E lá também tem segurança também, né? Tem um portão na frente que fica fechado, né? Eu só vou abrir na hora de atender cliente também, né? Então, vamos deixar do jeito que tá mesmo, né? E que a gente tem que botar na cabeça da gente assim, o futuro a Deus pertence, né? E não adianta eu me estressar agora, né, com essa situação toda aí, e também nós não estamos com condições de gastar agora também, reformar lá e pintar lá e mudança. Daqui até ali, pessoal, o caminhoneiro vai cobrar 500 de mudança, né? Então deixa quieto, né? Esses 500 reais aí que eu ia gastar de mudança e tinta para pintar lá, eu vou aproveitar na minha viagem. Eu acho que é muito melhor que eu faço isso, né? E daí os armários eu vou fazer tudo parcelado no carnê, né? A loja que eu compro dá para parcelar até 36 vezes. Tem juro, mas eu vou dar uma entrada para diminuir o juro, né? Mas também não tem problema, né, pessoal? Financiar 36 meses, porque passa rápido. Quando você vê, ó, terminou ali as parcelas, né? E daí, como eu tô recebendo os aluguéis e tal, dá para tranquilinho para mim pagar tudo e ficar calma, né?
e a geladeira que eu vou comprar, daí eu já não tenho mais nada para comprar aqui. Olha, eu comprando os armários, né? Comprando os armários, comprando as coisas que eu tô querendo comprar agora nessa remessa aí que eu vou comprar. Se der certo, né? Lógico, já vou ficar assim da parte de móveis tudo comprado. E a geladeira, eu vou comprar depois, tá? Então daí então não vai ser, daí eu vou ficar com a casa completa, daí bem arrumadinho, tudo organizado, e daí vai ser bom, tá? Então eu vou ficar assim mesmo, né? E, né, deixa aí, botei na mão de Deus que não adianta eu ficar discutindo e me estressando, que eu só vou ficar doente. Mais nada, né? Só vou perder cabelo, que eu já tô quase careca aqui, ó. Já tô ficando careca e cabelo branco. Então, é só isso que a gente ganha, sabe? Com os estresses. É ficar careca. E amanhã eu vou na minha faculdade ver os meus dentes, tá, pessoal? Amanhã eu vou já começar meu tratamento. Provavelmente eu vou fazer meu implante. Então, olha aí, ó. Também tem o implante que eu vou fazer, né? Então, vamos ficar tranquila. Daí aqui esse apartamento é que nem eu falo, né? Esse apartamento é meu e daí futuramente se eu precisar vender ou alugar e morar em outro lugar, em outra cidade, eu tenho ele aqui para mim, né, resolver aqui a minha parte financeira em relação ao imóvel só para mim novamente, tá? Então, meu vídeo de hoje era esse, né? Porque daí eu tô falando para vocês que eu tinha falado que eu ia me mudar, né? Todos os vídeos eu tô, vou me mudar, vou me mudar. E agora falei que não vou mais me mudar. Provavelmente eu vou mudar o salão, né? Eu vou atender lá. Mas isso até o ano que vem, né? Mas até lá a gente tá tudo em ordem aqui. Se eu ver que aqui ainda tá bom para mim, apesar, pessoal, que aqui realmente eu não queria atender mesmo, sabe? Aqui eu não queria atender. Isso daí é uma certeza que ou eu ia alugar uma sala comercial, né? Ou ir lá mesmo, né? Porque aqui, pessoal, quando a cliente entra, dá direto com a minha sala. Às vezes meu marido tá deitado, às vezes tem uma louça suja. Aí eu vou pôr também uma porta de vidro agora ali na cozinha, né? Cadê eu vou pôr uma porta para fechar ali, né? Então daí vai ficar bom, né? Daí o que tava mais me incomodando aqui, pessoal, é quando a cliente entra ver a cozinha, né? Mas se eu colocar uma porta ali, já vai também facilitar. E talvez eu coloque a porta, agora como eu não vou me mudar, agora dá para pôr uma porta ali, né? E é isso que eu vou fazer, né? E fica por aqui mesmo. Ficar por aqui mesmo. E eu vou colocar paz no meu coração, né? Que até para sair um pouco o desejo dessa. Que era que eu queria mudar, né? Então vou dar uma acalmada aqui no meu coração. Pedir para Deus que Deus me auxilie aí nessa ansiedade que eu fiquei para mudança e agora não deu certo. Mas vai dar certo, tá? Eu acredito eu mesmo que eu vou atender lá, daí talvez vai ter mais espaço aqui no meu apartamento, porque daí vai ficar aquele quarto ali que eu vou pôr minha cama ali, né? Então daí vai ficar bem tranquilo para mim, tá? Então, daí acho que é isso mesmo, né? Acho que talvez era para ser assim, eu que tô com ansiedade, né, de sair. No fim, Deus faz as coisas de uma maneira que a gente não entende, tá? Também eu posso levar o meu guarda-roupa para aquele quarto e ficar esse quarto aqui para pôr só a cama, né? Também dá para fazer isso aí, né? Porque como esse meu guarda-roupa ele vai caber ali também, né? Também talvez eu faça isso, deixo lá só o guarda-roupa e aqui só a cama, né? Daí ponho uma televisão aqui nessa parede para a gente assistir. Então, né? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Então eu vou ver aí direitinho, né? Que daí se eu for atender lá em fevereiro, né? Aí até lá eu vejo, né? De pôr o meu guarda-roupa lá, né? Que daí eu chamo o rapaz só para desmontar e montar ali naquele quarto. É só transferir, né? Também dá, né? Eu acho que daí fica esse quarto aqui só para cama daí, né? Acho que vai ser isso aí mesmo que eu vou fazer, tá bom? Então, muito obrigada por enquanto. Às vezes, né, pessoal, às vezes a gente tem que parar, pensar e ver se realmente vale a pena tudo aquilo que a gente queria. Porque, pessoal, se eu fosse morar lá, eu iria, né? Como eu falei para vocês,
Eu iria ter que colocar tela, basicamente, em quase tudo lá por causa dos gatinhos, né? Eu ia reformar ali, que eu ia ter que... Eu queria fechar ali uma parte para colocar um fogão a lenha. Eu ia gastar. Eu ia ter que comprar tinta para pintar, né? Brincando, descer a escada aqui, 4 andar com móveis, né? Que agora já tá tudo arrumadinho aqui também, né? Alugar caminhão, né? Alugar caminhão para levar lá, contratar caminhão com ajudante, ia lá ser uns R$ 500, né? Então eu ia gastar aí, pessoal, nessa mudancinha aí, né? Brincando uns R$ 2.000, né? Porque eu ia reformar, ia ter que pagar pedreiro, ter que pôr tela é cara, né? As telas lá, tela de gato, e aqui já tá tudo telado, tudo certinho, né? Então eu iria gastar uns R$ 2.000. Esses R$ 2.000 eu posso, né? Aqui pagar os móveis, né? Eu dar uma entrada, ó, tipo R$ 1.000 de entrada e parcelar o restante, né? Aí na loja que eu falei para vocês, né? Reduzir o juro, né? E ficar por aqui mesmo, né? E daí, ou eu posso pegar 1.000 e comprar em barbante para mim poder trabalhar, fazer mais crochê para mim sair vender por aí nos finais de semana quando meu marido estiver em casa, né? Então ficamos por aqui mesmo, né? E, né? Tudo tem o seu lado, às vezes, tudo tem o seu lado e o seu porquê, né? Então eu vou pedir para Deus, eu vou orar bastante dentro desse apartamento aqui para que Deus tire essa minha tristeza que eu fiquei aqui um pouquinho aqui com umas coisas que andaram acontecendo, mas se Deus quiser eu vou pedir para Deus porque assim, aqui eu tô em paz, né? Eu me dou muito bem com os vizinhos também, né? Então, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Vou colocar, daí eu vou pôr tudo em ordem, depois que tiver todos os móveis, daí eu tenho certeza que já vai ser uma outra visão que eu vou ter sobre o meu apartamento, né? Já vai diminuir essas bagunças, né? Colocar um armário aqui no banheiro que tá quebrado, né? Que daí eu vou. O armário e essas coisas eu já vou comprar agora nas férias do meu marido, né? A gente já vai colocar, porque os armarinhos é baratinho, né? Eu vou lá e meço e já compro ali, já encaixamos ali e fica pronto, né? Então é isso aí mesmo, né? Então vamos ficar por aqui mesmo. Devo comprar torneira ali para pôr no banheiro, né? Que tem que comprar torneira, tem que comprar as coisinhas. Mas esse daí não é coisa cara, não, né? Compro agora uma só para quebrar galho, depois né? Depois eu compro umas bonitas, tudo, né? Compro agora assim só para dar aquele quebra-galho, depois vai lá e só troca, porque torneira é fácil de trocar, né? Então vai lá e compra uma torneira lá e troca e pronto. Então, por enquanto vai ser só isso mesmo, né? Dá uma paz no meu coração aí, e vamos que vamos, né? E vamos crochetar, né, pessoal? Vamos crochetar e os vídeos agora, se Deus quiser, deixa eu só dar uma organizada aqui, que vai ter mais vídeo, tá bom? Vai ter mais vídeo de crochê. Tchau, até o próximo vídeo!